Contactados, o jogo sujo das verdades que não batem. Entre fragmentos de verdade e manipulação descarada, o que sobra é um labirinto de contradições, mas existem chaves para escapar do engano. Fala pessoal, Max Lucifer aqui. Bem-vindos, jogador pronto. Vem comigo. Vivemos em um tempo onde proliferam contatados, canalizadores, profetas, escritores, etc. Cada um traz sua verdade. Alguns falam em guias, outros em mestres ascensos, Deus, deuses, extraterrestres, anjos ou até do próprio Lúcifer. Mas quando colocamos todas essas mensagens lado a lado, o quebra-cabeça não fecha. As peças parecem de jogos diferentes. E é aí que começa a grande armadilha. Neste vídeo, não vou apenas mostrar por que essas verdades não batem. Vou expor as estratégias usadas para manipular e, mais importante, vou revelar as chaves que permitem enxergar além da máscara e não cair no mesmo engano que tem aprisionado a humanidade desde sempre. Vamos jogar. Você já percebeu que todos, pelo menos todos os que conheço ou já ouvi falar, os contatados ou supostos contatados que dizem receber revelações de espíritos, guias, mentores, mestres ascensos, seres alienígenas, extraterrestres, Deus, Jesus, Lúcifer, etc., todos trazem informações. Seja em livros, lives, podcasts ou vídeos, estamos abarrotados de conteúdos que falam sobre Deus, sobre o suposto Jesus, sobre o suposto Lúcifer, sobre a origem do mundo, da humanidade, do espírito, da alma e do corpo. Mas acontece o seguinte, cada um tem a sua verdade. E, inclusive, eles chegam a debater entre si, porque a verdade de um não bate com a do outro. O que eu quero resumir é: nenhuma das verdades que essas pessoas trazem bate com a do outro. Pode até ser que em algum ponto se fechem, mas em regra geral não batem. É como se cada um estivesse falando de realidades de mundos diferentes, quando na verdade todos estão se referindo ao mesmo sistema Terra. Você já percebeu que não fecha? Posso estar errado? Posso, mas analise para você ver. Muita coisa não bate, mas o que está errado? Onde está o erro? Vamos começar pela Bíblia. Se você pega os próprios livros bíblicos, já encontra contradições. E as contradições parecem mostrar que cada escritor falava de um Deus diferente, de uma realidade diferente. A narrativa bíblica bate, inclusive muito bem, com a história dos sumérios quando se referem aos Anunnakis, etc., onde são vários seres atuando e não apenas um, como na narrativa bíblica. Mas por que não se fecha? Eu conheço várias pessoas, supostos contatados. Conheço vários autores de livros e palestrantes. São tantos nomes que nem lembro todos, mas posso te garantir, nenhum deles se encaixa perfeitamente com o outro. Nem livros, nem em vídeos. Nada. Literalmente nada. A pergunta é, por quê? Pode ser o seguinte, é como em um estádio de futebol. Cada torcedor assiste ao jogo de um ângulo diferente. Quem está atrás de um gol não tem a mesma visão de quem está atrás do outro. Quem está na direita ou na esquerda tem visões diferentes do mesmo lance. Além disso, dentro do estádio há torcedores de times rivais, pessoas que torcem para jogadores específicos. Cada um narra a partida como se fosse um jogo diferente. A jogada que foi incrível para um foi péssima para o adversário. Ou seja, milhares de pessoas presenciam o mesmo jogo, mas se alguém de fora ouvir as diferentes narrativas, vai pensar que são jogos distintos. Só quem vê por cima, com uma visão panorâmica, consegue perceber que se trata de um único jogo. Se você não conseguir fazer isso, olhar do alto panoramicamente, não vai entender por que as histórias não batem. Isso porque cada uma é contada a partir do ponto de vista e do interesse de quem narra. Trazendo isso para a nossa realidade, se conseguíssemos ter essa visão panorâmica em relação aos profetas, canalizadores e contatados, poderíamos conectar os pontos e filtrar o que se conecta. E se, mesmo após esse filtro, ainda sobrar divergência, aí existe outra opção. E a opção é a seguinte: pode ser que todos esses canalizadores, profetas e contatados estejam de fato falando a verdade. Não todos, claro, alguns mentem deliberadamente. Mas e os que falam a verdade? Por que suas mensagens não batem? A resposta pode estar em quem está por trás deles, os supostos mentores, guias, Deus, deuses, anjos, alienígenas, seja lá quem for. Esses são os manipuladores, eles mentem, e os receptores, acreditando, transmitem como se fosse verdade.
O objetivo dessas entidades é manipular, enganar, manter a população do planeta controlada, como sempre foi. E repare em um detalhe: quando uma mensagem coincide com outra, é porque há um fragmento de verdade ali. Mas ninguém manipula uma grande quantidade de pessoas usando apenas a verdade, porque a verdade não manipula, ela liberta. Da mesma forma, uma mentira pura não manipula por muito tempo, porque cedo ou tarde ela se entrega. O que prende, o que engana de fato é a mistura, verdade com mentira. Você dá um fragmento de verdade, a pessoa é atraída. Depois, coloca a mentira no meio e a pessoa acha que recebeu a totalidade da verdade. Esses seres fazem exatamente isso. É por isso que, em alguns momentos, as mensagens coincidem, porque aquilo pode ser realmente verdade, mas logo em seguida vem a divergência, resultado da manipulação. E assim parece que cada um está contando uma história diferente. O objetivo é sempre o mesmo: manter a população manipulada sem nunca conhecer a verdade plena. Esse é o meu raciocínio. Posso estar certo, posso estar errado, mas que tem algo errado, tem, porque as mensagens não batem. Basta fazer uma análise. Todos batem o martelo e dizem: essa é a verdade. Mas que porra de verdade é essa se não se encaixam? A mentira, o engano, a manipulação é tão deslavada que só não vê quem prefere acreditar, mesmo vendo as contradições, as mentiras, os enganos, etc. Porra, velho, tá na cara o engano, a mentira. Pare de acreditar nessa porra sem questionar. Se você aplicar o filtro panorâmico, percebe que ainda sobra coisa que não fecha. Então, não é apenas uma questão de ponto de vista, como no exemplo do estádio de futebol. Estão manipulando a humanidade como sempre estiveram. E o pior de tudo são aqueles que aparecem com rostos lindos, como anjos de luz, seres ascensionados, fala como aparência de amor, paz, demonstram preocupação com a humanidade, etc. Aí as pessoas já caem de 4. Mas aí surge a questão: como não cair nessas manipulações? Como perceber quando é um engano, seja você ouvindo alguém ou até mesmo se tornando um contatado? Primeiro ponto, observe o padrão emocional. Em geral, a manipulação começa mexendo com emoção. Pode ser medo, pode ser esperança, pode ser promessa de salvação, pode ser amor idealizado, pode mexer com seu ego, etc. Isso é isca. Se a mensagem vem carregada de emoção desde o início, desconfie. A verdade não precisa apelar para sentimentos extremos, porque ela fala direto ao espírito. Segundo ponto, a verdade não exige autoridade externa. Se a mensagem se sustenta apenas porque veio de um mestre ascenso, um ser de luz, um alienígena avançado, cuidado. A verdade não precisa de crachá nem de título bonito. A verdade se sustenta por si só. Terceiro, a mistura entre verdade e mentira. Sempre pergunte: onde está o fragmento de verdade que me atraiu? E o que veio junto com ele? Essa costura é o truque. O pedaço real serve só de porta de entrada para que você aceite a distorção embutida. Quarto, não se deixe encantar pela estética. Voz suave, aparência radiante, linguagem de paz e amor, promessas de evolução. Isso é máscara. É exatamente atrás da imagem de bem que se esconde a engrenagem do controle. Quanto mais perfeita parecer a apresentação, mais suspeita deve ser. Quinto, autonomia do espírito. Uma mensagem verdadeira nunca coloca você como servo, dependente ou discípulo cego. Se o conteúdo te diminui, te faz se sentir incapaz, necessitado do emissor ou preso àquele guia, já é manipulação. A verdade fortalece, ela te devolve ao centro, não te torna dependente. Sexto, teste da contradição. Observe, se o mesmo ser ou o mesmo canal de transmissão traz mensagens que se contradizem com o tempo, isso já é sinal de falha. A mentira sempre se entrega na contradição. A verdade não precisa se ajustar, não se corrige, não muda de versão. E por último, diferencie espírito de alma. Eles manipulam através da alma porque nela estão as emoções, os desejos, etc. O espírito, incriado, não se engana com brilho falso. Se a mensagem toca apenas a emoção, pode ser armadilha. Se atravessa a emoção e deixa um silêncio profundo, firme, no mais íntimo do ser,
então pode haver verdade. Essas são chaves simples, mas poderosas, porque no fim, o engano geralmente funciona muito bem com quem precisa de intermediários. Aquele que se volta para dentro, que escuta o espírito em silêncio, não precisa de guia externo. A mentira perde força quando encontra um ser que já não se move por emoção, mas por consciência. Fica ligado, pessoal. Conclusão. No fim, toda manipulação depende de uma coisa, que você aceite intermediários para dizer o que é verdade. Enquanto você precisar de guias, de mestres, de entidades brilhantes, vai estar sujeito à mistura venenosa de verdade e mentira. Mas quando você volta para dentro, quando cala a alma e escuta o espírito incriado, toda a ilusão perde força. Nenhuma máscara de luz consegue enganar o olhar do espírito. Essas são as chaves. Use-as. Questione tudo. Desconfie da perfeição. Corte as contradições. Não se curve diante de aparências. Porque quem espera a salvação externa já está perdido. Mas quem se mantém desperto, liberta-se. Não se entregue às ilusões. Desconfie de tudo. Quer ler um livro que vai te ajudar a abrir a mente e descobrir quem ou o que é você? Esse mundo e seu Criador, Deus? Leia O Mistério de Belicena Vilca. Temos o PDF gratuito para você. E se preferir, temos o audiobook do livro no canal de audiobooks no YouTube. Quer entender um pouco mais sobre os Anunnakis? Leia o livro Perdido de Enki, de Zecharia Sitchin. Temos também o PDF gratuito e o audiobook do livro no canal de audiobooks no YouTube. E lembre-se sempre, pare, pense, pesquise, reflita, analise e questione. Questione tudo, questione até a si mesmo, questione esse conteúdo que acaba de ver, questione sua forma de pensar e ver as coisas, pois a verdade. Bem, a verdade pode não ser nem estar onde sempre pensamos que estivesse. Quem sou eu? Eu sou Lúcifer, Max Lúcifer. Esse é meu nome. Eu sou o portador da luz, trazendo a luz do conhecimento para libertar espíritos, deuses aprisionados. Falou, é nós, tamo junto. Força e honra, graça e valor. Um abraço, até a próxima. Jogador no jogo e jogando. Neste tabuleiro cósmico, eu, Max Lúcifer, continuo. Portador da luz negra, explorador do abismo, libertador dos deuses aprisionados. Questione tudo, não aceite sem pensar. Acredita em quem te ensinou a acreditar. Será que o mundo é mesmo o que parece ser? Ou tudo é só um truque pra te manter sem ver? Questione esse Deus, questione o poder, questione a política, questione você. E se a verdade for o que te escondem? E se você for mais do que te impõe?